Mas você acha, cara? Esse negócio de treta com assistência técnica no Brasil é super complicado. Eu vejo essa reportagem aqui do Celso Russomano. No caso aqui, o que aconteceu? Os caras simplesmente não pagaram o carinha que fez um acordo com a empresa. Depois de esperar, pela entrada do concerto, mais um valor por cima. Se foi, se não me engano, R$ 800 por aí. Por aí. Ele aceitou. E pra tristeza do Celso, né? Ele aceitou isso, porque se não tivesse aceitado, ele poderia pegar o valor inteiro da televisão ou coisa parecida. Pra mim, do meu ponto de vista, esse tipo de coisa de você conseguir de um equipamento quebrado como se fosse pagasse pelo novo é uma coisa muito estranha e se discutir, né? O cara quer levar tanta vantagem de pegar um produto velho, acabado, destruído, que ele tá tentando reparar e pegar um produto novo e mais dinheiro que ele pagou. Só o Brasil mesmo, mano, porque não tem condições de você ter uma assistência técnica aqui. E o pessoal ainda quer pagar pouco. Eu tava discutindo aqui nos comentários, o cara cobrou aqui uns R$ 400 pra consertar a televisão dele. Mas é aquela mágica, né? Tu tem um produto, esse produto tá velho, acabado e tal. E você chega na assistência e a assistência recupera ele. O que é isso? Você tá recebendo um produto que não valia nada e melhor e recebendo um produto agora que tem algum valor. É isso que as assistências técnicas fazem hoje em dia, né? Todo mundo sabe disso. Mas parece que nem todo mundo sabe que tem custo para fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, para trocar um capacitor, para trocar uma trilha que queimou, que estourou, coisa parecida, você tem um conhecimento da área que não é adquirido facilmente. Por exemplo, tem gente que conserta a placa de vídeo. Eu vou mostrar aqui. Ó, por exemplo, tem gente que conserta a placa de vídeo, televisores aqui no Brasil, outros produtos, e simplesmente faz aquele jumpzinho, por exemplo, no carro de televisão, que a televisão tem algum problema, e acontece de queimar um LED, queimar alguma coisa, ou uma iluminação atrás dela e tal, e o cara simplesmente faz um jumper. Se for ver por esse ponto de vista, é uma coisa simples, fácil, que qualquer um pode fazer. E tem gente que quer pagar muito por isso. Mas você tem que ver que tem um conhecimento por trás. Por exemplo, esse aqui do cara consertando uma placa de vídeo, o cara tá indo para baixo do quarto layer, ou quarta camada, né? Para poder consertar uma pequena rachadura que teve e quebrou as trilhas internas da placa de vídeo. Olha o nível disso daqui. É, não é o nível de nada. O cara só tá juntando dois pontos, né? Com um pequeno fiozinho. A mesma coisa feita nas televisões que a gente tem hoje em dia. Só que o conhecimento é muito mais amplo. Muito mais gente sabe disso. E não precisa de equipamentos tão caros. Mas é a mesma coisa. O cara tá pegando um jumper, tá pegando um capacitor que tá queimado, tá tirando um componente que tá queimado, tá tirando um MOSFET que está queimado e transformando isso, aquele produto que não prestava mais, em uma coisa que serve. Por exemplo, aqui, aqueles casos que não tem garantia, né? Que os fabricantes não dão garantia se o produto quebra. Eu acho inacreditável até hoje que tem fabricante que vende uma placa super pesada, ainda mais hoje em dia, super cara e não quer pagar pelo conserto em caso de fissura, como acontece aqui direto nessas placas de vídeo. Olha o tamanho da fissura aqui que está acontecendo. E o fabricante não quer pagar. É a mesma coisa que aquele negócio dos conectores que estão pegando fogo atualmente. De novo, os fabricantes têm um problema. Ah, é um mau contato, foi o usuário que fez isso de forma errada. Mesma coisa com isso aqui das placas pesadas. Ah, o usuário não colocou suporte, mas eles não oferecem suporte. Ah, não sei o que, não sei o que. Ou seja, tudo cai em cima do consumidor e o consumidor que tem que resolver não é um problema deles. Não foi eles que criaram uma placa super pesada e não é eles que não estão enviando um suporte para essa placa super pesada. Também não é eles que estão disponibilizando um cabo super fino que queima a placa se tiver mal conectado. E não são eles que desenvolvem um conector que tem uma trava que possibilite é, que o usuário faça essa conexão correta. Ou seja, tudo cai na cima do consumidor. E a mesma coisa aqui.
na parte de suporte, voltando, né? São coisas simples, reparos simples que as pessoas fazem e muitas vezes não é valorizado. Aqui no Brasil, por exemplo, temos várias assistências técnicas que fazem esse reparo e não são valorizadas. É um exemplo aqui esse aqui do reparo do Celso Russomano, né? Em diversos lugares, os caras são simplesmente achincalhados e não têm respeito, que eu acredito, né? No caso, por exemplo, quantos e quantos exemplos de assistência que trocam tela, os caras compram a tela, não sei o que, compram lá no chinês, porque a empresa, a Apple, vamos dizer, ou outras empresas aqui no Brasil, não oferecem o material para troca. Então eles têm que ir para terceiros. E em vez de culpar esses terceiros, eles culpam os caras da assistência técnica que está tentando resolver o problema. Eu acho um contrassenso, porque hoje em dia a gente fala muito no negócio de vamos ter que reaproveitar materiais, temos que olhar pela natureza, mas as grandes empresas não respeitam isso, não oferecem materiais para você fazer a troca. Só um dia desses, por exemplo, a Apple, lá nos Estados Unidos, não, o número, né, da parte número do teu celular, da parte que você quer trocar e tal, para poder você ter acesso a esse tipo de informação. E mesmo assim, é um procedimento caro. Você tem que pagar muito mais caro do que se você desse para o pessoal da Apple consertar uma coisa parecida. E às vezes não vale a pena. Tanto quanto ou não vale a pena ou é mais caro, porque tem muitas empresas nos Estados Unidos também de reparo que cobram mais barato que a Apple para poder fazer esse negócio. Ou seja, tá cortando a concorrência. Tá limitando, mesmo abrindo para reparo, que é uma coisa boa de se ver hoje em dia, tá limitando. Enfim, a coisa que eu quero falar é que a gente tem que ter orgulho de ter empresas que tentam consertar as coisas, que fazem um serviço, que tentam resolver os problemas. E quando não resolvem, a gente também tem que ter é, noção de que teve um trabalho, as pessoas gastaram dinheiro, seja com depósito, conhecimento, hora de trabalho, para tentar resolver esse problema. E não é chegar na empresa e falar, não, vocês têm que oferecer o produto, não sei o quê. Eu acho incrível o produto correto. Se não tiver correto, tem que voltar ao que estava antes, não sei o quê. Eu acho incrível que, por exemplo, os caras querem cobrar que a pessoa dê garantia de 90 dias, não sei o quê, que se der um problema, o cara tem que se virar, mas quer pagar R$ 20. R$ 20. Que absurdo é esse, meu Deus? Quer pagar, ou pagar bem menos mesmo. Não quer custear a própria garantia. Então, como é que empresas vão se manter no mercado? É por isso que muita empresazinha dessa aí fale. Porque os caras cobram pouco, ganham um pouco no final, e no final de tudo tem que custear as cagadas. Aí o que acontece? Os caras saem do mercado. Gente, vocês têm que ter noção que mesmo que o cara troque uma trilhazinha, como tá acontecendo nesse caso aqui do vídeo que eu tô mostrando, e troque um capacitorzinho, aí vai precisar de muito conhecimento na área para poder fazer isso. Se você, hoje em dia, por exemplo, placa de vídeo quase não tem board view. É muito difícil você conseguir esse tipo de coisa. É uma informação que só o fabricante tem. E você consegue comprar nos mercados negros aí, e é raro. Raro, ainda mais as atuais. Então é super complicado. É um conhecimento que é disputado, é um conhecimento que é raro, conhecimento que não é qualquer um que faz. Por isso, quando, por exemplo, você tem uma placa de vídeo quebrada, dificilmente você vai recuperar. E nesse caso, como o cara mostrou, era só ligar dois pontos, passar o fiozinho. E por causa passar esse fiozinho, ele vai cobrar pouco? Você pense comigo, o cara vai cobrar pouco para passar um fiozinho? Nesse caso aqui do cara, o cara cobrou de graça. Por que ele cobrou de graça? Porque ele não faz serviço, porque ele sabe que pode dar defeito depois e depende da vontade do cliente, ele não vai ficar dando todo o tempo assistência técnica para um produto. Só que aqui no Brasil, como as leis são meio estranhas, até ele cobrando de graça um negócio desse, ele pode ter que ter é, como é o nome? Uns 90 dias, sei lá. Um- um- um-
pode chegar nesse absurdo, chegar um Celso Russomano. Ó, tu cobra de graça, mas vai ter que pagar. Só pra ter o absurdo que tá sendo as leis hoje em dia, né? Enfim, esse mercado precisa ser valorizado, as pessoas têm que ter noção mesmo, tem que valorizar cada empresa que abre nesse setor. E tem que pagar o correto, porque se for pagar barato, não tem mercado que se mantenha, só vão ficar péssimas pessoas no mercado que não vão conseguir se sustentar. E mesmo que as pessoas tenham as melhores das intenções, sempre vai ter Celso Russomano aí metendo brabo, mesmo que as empresas originais não tenham é, linhas de recuperação ou procedimentos ou forneça materiais para as pessoas recuperarem seus próprios produtos, né? E afinal de contas, hoje é consumismo. Grandes empresas querem que você jogue fora o seu celular e compre um novo. Tem empresas que fazem recuperação, que mantêm esse mercado de usados, é uma glória de você ter. E devia ser agradecido todos os dias. E não avacalhado. Tem casos e casos, né? O que você acha, cara?